Eu me chamo Maria Mercedes Chaves. Este é o nome de batismo. E hoje estou aqui para dar um testemunho de vida do que eu passei. E o Senhor fez o milagre acontecer. Porque eu acredito nos milagres de Deus. Eu sou mineira. Obrigada, mineiros. Muito obrigado. Parabéns por vocês estarem aqui junto conosco, para escutar esse testemunho, para levar para a nossa terra, para que muitos também sejam convertidos e possam estar aqui também dando testemunho um dia. Eu nasci em Diamantina em 1933, de uma família católica, apostólica, romana. Os meus pais, também muitos religiosos, casaram. Com 9 meses eu nasci. Foi aonde eu recebi o nome de Maria Mercedes Chaves, que era da minha família. Fui crescendo, sendo educada na Igreja Católica Apostólica Romana. Batizei na cidade de Diamantina, na Catedral, aonde ali todos se reuniam na primeira missa das 4 horas da manhã. Eu fui batizada e crismada nessa catedral. Quando eu fiz 1 ano e 8 meses de idade, o meu pai foi assassinado. Ele era militar, estava de serviço, trabalhando em uma cadeia, quando chegou um amigo dele de infância, convidando para ir passear, para ir a uma festinha que tinha na casa de uma família. E como todos sabem que lugar pequeno sempre tem aquelas festinhas de aniversário, bailes, né, de sanfona. E meu pai disse para o amigo que não poderia ir porque ele estava em serviço. Mas o amigo insistiu tanto que ele colocou outra pessoa no lugar dele e ele foi a essa festa. Aí brincaram, se divertiram. E por umas certas horas, esse amigo disse para ele: vamos procurar uma moça para dançar. Ele disse: vamos, se eu vim até aqui para passear, vamos dançar. Então esse amigo chegou, pediu a moça para dançar. E a moça rejeitou. E antigamente, quando uma moça rejeitava a dança, não poderia dançar com outra pessoa, porque senão dava briga. Aí o meu pai brincou com um colega e disse: olha, você quer ver que esta moça vai dançar comigo, porque eu sou mais bonito do que você. Mas brincando, porque ele não era bonito. Aqui está a aparência do meu pai. O meu pai tinha um coração muito bonito, mas não era bonito. Só bonito por dentro. Mas um amigo ficou com raiva e guardou aquilo no coração. E a moça veio dançar com meu pai. O que aconteceu? Quando terminou, lá para umas altas horas da noite, o meu pai lembrou que tinha que ir à missa com minha mãe às 4 horas da manhã. Minha mãe estava esperando o meu irmão com 6 meses de idade,
com 6 meses de grávida, né? E meu pai, então, foi chamar minha mãe, saiu com esse amigo, os dois cantarolando. Tem mais coisas aí neste meio, mas um dia vocês vão saber da história toda. Saíram cantarolando e foram pela rua. Quando foi às 7 horas da manhã, que terminou tudo, que as pessoas terminaram o baile, que saíram, encontrou meu pai morto na rua. Do jeito que ele saiu abraçado com um amigo, ele estava com um capote nos braços, ele caiu do mesmo jeito com aquele capote no braço. Bom, aí descobriram que foi o amigo que tinha matado, porque ele confessou o crime. Passou. Nesse tempo, a minha mãe sofreu muito para nos criar, meu irmão nasceu, e fomos criados do jeito que Deus achou que devia de ser. A família pobre, com muita dificuldade. E eu fui crescendo, estudava num colégio público, e justamente perto desse colégio onde eu passava, que era perto da catedral, tinha a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eu entrava ali todos os dias para tomar a bênção dessa moça, porque eu chamava ela de moça. Eu chegava na catedral, ela era uma estátua, uma imagem bem grande, assim, da idade de uma criança de 7 anos. Era da minha altura. Eu abraçava ela e beijava, e chamava ela de moça. E lisava os cabelinhos delas, porque eu achava lindo o cabelo dela. Como o meu cabelo era muito duro e trançado, todo trançadinhos, e eu sofria muito quando minha mãe me penteava. Aí eu ia lá, visitava a moça e dizia para a moça que eu queria ter o cabelo igual dela. Mas nunca que meu cabelo ia chegar igual dela. Foi aí que eu comecei a devoção com Nossa Senhora da Conceição. Chegando em casa, eu brincava com as crianças. Aí apanhava aqueles embigos de banana e desfolhava aquela parte e fazia aqueles cachinhos, amarrava o pano na cabeça e ficava balançando a cabeça, dizendo que eu era Nossa Senhora, que eu era a moça da igreja. Um dia o padre, muito curioso, chegou perto de mim e disse: minha filha, por que você todo dia vem e abraça a Nossa Senhora? Aí eu disse para ele assim: Nossa Senhora? Ele disse: essa aqui é a mãe de Jesus. Eu disse: sim. Eu tinha feito a primeira comunhão, tinha feito o catecismo, mas não tinha muito assim me sentido aquela força, assim aquele amor para Nossa Senhora. Eu amava muito a imagem, mas não tinha noção como ela seria. E eu passava na igreja mais também por causa da luzinha vermelha, que dentro da igreja tinha lá perto do Santíssimo, a capela, tinha uma luzinha vermelha. Eu chegava assim, via o sacrário, mas para mim o sacrário era só um enfeite, uma porta dourada enfeitada. Mas eu tinha certeza também que a catequista tinha me dito que Jesus morava ali. Mas eu nunca tinha visto a sacristia aberta, o sacrário aberto. E então eu ficava ali curiosa, só adorava ali aquela luzinha vermelha. Aí o padre veio comigo, me explicou direitinho, abriu o sacrário, me mostrou. Eu digo: eu conheço Jesus porque eu comungo Jesus. Eu já fiz primeira comunhão e eu comungo. E assim foi passando o tempo. Eu vou cortar um pouquinho, porque tem muita coisa para contar para frente, que é muito importante. E eu quero chegar até o fim, se Deus quiser. Porque muitos conhecem meu testemunho, até aí mais ou menos. Com 11 anos de idade, quando eu fiz 9 anos, a minha mãe veio trabalhar no Rio de Janeiro. Com 2 anos que ela estava aqui no Rio de Janeiro, ela casou pela segunda vez.
com um senhor muito bacana, um senhor muito como um pai para mim. Ele foi um segundo pai para mim. E minha mãe foi me buscar em Minas. Eu vim morar com eles. Quando eu cheguei aqui no Rio, meu padrasto me matriculou. Desculpe, gente, que eu estou um pouquinho assim, nervosa. Meu padrasto me matriculou no colégio. E eu fui estudar aqui no Rio. Aqui foi o começo do meu martírio. Aí conheci colegas que me aconselhavam para levar para outros caminhos. 2 anos eu estudei nesse colégio, com muita dificuldade, assim, saindo, fugindo do colégio para ir para a praia, para ir cinemas, ir para outros caminhos com colega, passear em outros lugares. E chegava em casa depois do horário do colégio. Nesse tempo eu fiz 13 anos. Com 13 anos já não aguentava mais ficar em casa. Aí fugi de casa. Aí minha mãe me encontrou diversas vezes e me trouxe para casa. Mas eu já não acostumei mais em casa. Eu fugia sempre. Cada vez que ela me encontrava, eu fugia. Com 13 anos já estava na rua. Aquelas colegas que me davam um conselho para não ir à escola, justamente foi elas que fecharam a porta para mim. E eu tive que morar na rua. E eu fui menina de rua. Dos 13 anos até os 16. Eu sofri muito, apanhei muito na rua. Eu fui presa, porque era menor. Só não roubei e não usei droga, porque Deus não deixou, porque Deus é maravilhoso. Mas um dia, quando eu fiz 15 anos de idade, eu digo, hoje o meu presente vai ser diferente. Eu mesmo vou dar o meu presente. Então eu fui a um certo lugar e ali eu comprei um cigarro de maconha, uma trouxinha que chamava aquele tempo. Aí eu sabia os sintomas todos que tinha, como é que tinha que fazer, como é que não tinha que fazer, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. O que eu fiz? Eu preparei tudo. Eu morava num quarto sozinha. Aí eu comprei coisas para comer, cervejas, cachaça, etc. Bebidas, de toda assim, um pouquinho de cada qualidade, porque disseram para mim que davam sintomas de muitas vontades. E para mim não sair, eu comprei e deixei dentro de casa. Aí fechei as portas todinhas, fechei a janela, porque disseram para mim que poderia dar também qualquer coisa assim, de eu sair para a rua, ou de fazer mal para outras pessoas. Podia ter qualquer momento difícil. E eu então fiquei ali, esperando. Aí acendi o cigarro, fumei o cigarro todo, fumei, mas não ficava tonta. Aí bebi também. Não vi acontecer nada. Passou. Só que eu vim acordar 2 dias depois. Não sei o que aconteceu. O pessoal me procurando, ninguém me encontrava. Eu vim acordar 2 dias depois, com um gosto horrível na boca, o quarto sujo. Eu tinha feito muita sujeira dentro do quarto. E fedia muito, comida azeda. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Ali eu tomei medo, tomei pavor. Eu digo, nunca mais vou colocar isso na minha boca. E ali foi bom, porque eu experimentei, mas nunca mais
eu continuei. Só que dali eu fui ser prostituta. Fui para o Meletrismo. Então vivi até os 33 anos na prostituição. Voltando atrás, quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu fiquei grávida, mas também não sabia quem era o pai. Conheci um rapaz, e esse rapaz me convidou para sair daquele meio, para ir morar com ele. Eu aceitei o convite, fui morar com ele, porque ele disse que ali não era uma vida para mim. E eu acreditei, fui morar com ele. Chegando no lugar onde nós fomos morar, passados os tempos, a barriga foi crescendo, e ele saía, ia fazer algumas coisas, dizia que trabalhava de noite, e eu não sabia. E ele era ladrão, era batedor de carteira, e eu não sabia. E ele tinha combinado com a conhecida dele, que os dias, quando ele saísse, que elas me chamassem e que me levassem para a rua, para prostituir. E eu não sabia. Como a barriga estava crescendo, eu não tinha enxoval para criança. Eu aceitei o convite das colegas e fui para a rua. Um dia, uns 2 dias ou 3 depois, ele me deu um flagrante, acompanhada com uma pessoa, como bicho no meio do mato. Ele aí fez aquela cena de ciúme, de mentirinha, e veio me chutando desse lugar até o bar onde a gente fazia os encontros. Eu ali já estava com quase 6 meses de barriga. E ele disse para mim: agora, a partir de hoje, você vai prostituir todos os dias, vai ter que sair todos os dias. E como eu apanhava muito, eu obedecia a ele. E ia ganhar a vida. Só que ele não me deixava com tostão, apanhava todo o dinheiro. E eu passava necessidade, passava fome. Quando eu fiz os 8 meses, ele foi preso. Aí eu tive ainda que arrumar dinheiro para tirar ele da prisão, porque eu tinha medo de ter o filho sozinho, não ter ninguém, que minha família não sabia onde eu andava. No dia, aí eu tirei ele da cadeia. Depois, 1 mês depois, ele foi preso de novo. Foi os 9 meses. No dia que eu levei o habeas corpus para ele, no presídio Frei Caneca, na Frei Caneca, lá no Rio de Janeiro, ele foi solto, mas só que ele não foi para casa. E às 3 horas da tarde, em ponto, que eu me lembro como fosse hoje, não sabia que era 3 horas, a hora da misericórdia. Mas Deus foi muito bom para mim, porque nesta hora a bolsa estourou. E eu não sabia o que era a hora de ter a criança. E a bolsa estourou na rua. E eu achava que eu estava fazendo xixi. Então, é aquela água correndo, e eu achando, eu digo, meu Deus, eu estou com a urina solta. O que eu fiz? Passei numa casa ali do lado, pedi que me desse um pano ou uma toalha para me botar nas pernas, porque a água não parava. E fui para casa. Mas eu morava em Belford Roxo nessa época.
Da cidade a Belfor Roxo era 2 horas naquele trem Maria Fumaça. E eu fui para casa. Chegando em casa, já era quase umas 6 horas da tarde. Aí eu tomei um banho e fiquei. Aí contei às minhas vizinhas o que tinha acontecido comigo. Ela disse, mas como? Não pode ser a bolsa, porque senão você já tinha tido a criança. Tudo bem. Aí eu fiquei em casa, deitei. Tinha cervejas também debaixo de lá na mesinha, era um quartinho pequenininho. E um rapaz tinha apostado comigo que se fosse menino que ele pagava cerveja para mim. Se fosse menina que eu ia pagar. Então eu tinha comprado a cerveja porque eu não sabia o que ia nascer, se era menino ou se era menina. E deixei a cerveja. Só que eu tive o desejo de tomar aquela cerveja. Então eu tomei as 6 garrafas de cerveja quente. E fiquei um pouquinho meio mole e fui dormir. Aí daqui a pouco, não sei quanto tempo eu dormi, aí comecei a sentir dores. Aí eu comecei a sentir dores e o meu companheiro não chegava. Então tinha um vizinho do lado, um rapaz solteiro, eu aí bati na janela dele, na parede, e disse, o nome dele era Inácio. Eu digo, Inácio, por favor, vai chamar a dona Crioteca, Creodeia, uma coisa assim, que era parteira. E ele disse, olha, o neném está nascendo? Eu digo, eu acho que vai nascer, acho que está nascendo. Aí eu ainda levantei e tinha um espelho, um pedaço de espelho. Aí eu olhei assim, eu vi uma coisa esquisita. Eu digo, que é isto? Aí eu digo, olha, vai depressa que eu não sei, eu estou vendo uma coisa esquisita aqui. Aí ele foi chamar. Conforme a dona chegou, a criança tinha nascido sozinha, comigo sozinha. E eu ali pelejando com o resto que tinha, que eu não sabia o que era. Eu via umas tripas, eu ali, o sangue, eu ali toda atrapalhada. Aí a dona chegou, botou a mão na cabeça e disse, misericórdia, meu Deus, você vai me botar na cadeia? Menina, pelo amor de Deus. Então ela pegou uma garrafa que estava assim do lado, e essa garrafa era de álcool. Ela disse, por favor, sopra essa garrafa, vai soprando, 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 soprando. E ela começou a rezar para Santa Margarida. Eu me lembro como fosse hoje. Ela começou a rezar para Santa Margarida, e aquilo foi soprando, soprando. Aí no meu pensamento eu digo, será que vai nascer outro neném? Aí ela disse para mim, cala a boca, cala a boca. Aí saiu, deu aquele estouro assim, saiu a outra parte. Aí então disseram para mim, depois que eu vim saber que era a placenta, que já estava esfriando e eu poderia morrer. Passou. Ela saiu dali e tal, tudo bem, foi um parto maravilhoso. Não senti dores, porque Deus estava comigo. E Nossa Senhora da Conceição, que amparou meu filho. Foi ela. Passou. Quando foi dormir, ela me deixou direitinho eu dormir. Quando foi de manhã, esse meu companheiro chegou, poderia ser umas 6h30 da manhã. Aí ele chegou e disse assim, levanta e vai fazer o café para mim. Aí eu olhei para ele e disse assim, você já viu nosso filho na cama? Ele disse, que nosso filho o quê? Esse é o meu afilhado aí da vizinha, porque o menino era enorme. Ele nasceu com 4,6 kg. Ele era lindo, um lindo menino. Aí ele disse, não, vai levantando, deixa de brincadeira, deixa de conversa fiada. Foi o bom dia que ele deu para mim. Levantei, aí fui acender o fogão, acender um fogãozinho de lenha que nós tínhamos do lado de fora, que era tijolos com a lata de 2 litros, que fazia o café. A gente não tinha panela, não tinha nada. Que só andava também fugindo. Aí fui fazer o café para ele, aí vem a senhora, minha sorte que chegou a senhora. Ela disse, o que você está fazendo aí no quintal, assim, abaixada? Eu estava de coque, abaixada no fogãozinho
de tijolo. Ela disse, pelo amor de Deus, você vai morrer e vai me botar na cadeia. Aí ela mandou levantar, aí ele tinha saído, e eu não sabia que ele tinha saído. Aí passou, quando foi assim, umas 9h30 da manhã, veio um rapaz, um colega dele correndo, dizendo que ele tinha levado diversos tiros nesse lugar onde ele estava. Aí para mim eles tinham matado ele. Aí o colega disse, não, ele não morreu, mas acontece que não sei o que aconteceu. E aí eu tomei aquele susto, mas passou. Aí passou um tempo, meio-dia e pouco, aí ele chegou. Aí com um negócio, uma cerveja, legume, para me fazer um cozido para ele. Aí a dona parteira chegou, aí brigou com ele, aí ele saiu, foi embora com os colegas. Passou essa parte. Foi um dia também muito sofrido para mim, o dia do nascimento do meu filho. Mas valeu a pena, porque Jesus e Maria estavam presentes ali comigo. Passado um tempo, uns 15 dias mais ou menos, nós tivemos de mudar desse lugar. Por briga dele, e as pessoas tinham descoberto alguma coisa que ele tinha feito, e nós tivemos que fugir. Então eu fui apresentada à minha mãe. Eu fui apresentar minha mãe e meu neném. Pela primeira vez eu voltei em casa para apresentar ela o neném. E ela ficou muito contente. Então nós alugamos uma casa do lado, um pouquinho fora dela. Alugamos uma casa, fomos morar nessa casa. E minha mãe arrumou uma mesa de pau. Nós não tínhamos nada. O nosso colchão era esse melão de São Caetano. Nós apanhamos um monte daquele melão de São Caetano e botamos um lençol em cima. A cama ficou dessa altura. Coloquei um menino ali e à noite nós fomos dormir. Só que o melão São Caetano, ele murcha. Não sei se alguém conhece. Ele murcha e no outro dia nós estávamos no chão puro. O melão tinha terminado. Foi assim a minha vida. Quando foi na segunda noite que nós estávamos morando naquele lugar, tinha uma turma que estava procurando ele para matar. Então nós tivemos que sair às 6 e pouca da tarde, fugido. Fomos para uma outra vilagem. E como era tarde, nós tivemos que dormir na estação de Heliópolis, lá perto de Areia Branca, não sei se alguém conhece, no estado do Rio. Aí ficamos dormindo ali na estação até vir o primeiro trem para a gente viajar, para a gente ir para outro lugar. Nisto, sem dinheiro, com fome, nada para comer. Fomos embora. Depois encontramos uma outra casa, fomos morar nessa casa. Aí eu tinha que ir para prostituição. E ele encontrou um irmão dele que estava sumido, apareceu. O que ele fez? Ele convidou o irmão para vir morar com a gente. Então, aí a criança já não ficava sozinho, já ficava com o irmão dele. Foi aonde o menino já estava com 5 meses. Aí ele teve desidratação, a muleira dele afundou. Aí eu saí correndo com ele de madrugada, a pé, e vi um médico no Rio de Janeiro, que era em Botafogo, chamava Hospital do Menino Jesus, Hospital de Jesus, em Botafogo. Quando eu cheguei com o menino, tive que esperar uma fila enorme. Quando o menino foi medicado, eles me deram uma garrafa de soro, eu trouxe a garrafa para casa, vim dando soro ao menino pelo caminho. Quando eu fui chegando em casa, 1 hora depois o neném morreu. Foram 24 horas somente a doença e a morte dele. Ali eu fiquei sem o filho e tive que continuar na prostituição. Aí eu olhei para cima, rezei e Deus me acudiu. Eu digo, agora o único jeito é eu fugir dele. Minto, não deu para fugir, não. Ele me perseguia muito.
eu pulei um pouquinho, porque nesse meio que eu vivia com ele, para fazer o prazer à minha mãe, eu me casei com ele. Casei no civil e no religioso. Só que esse casamento, eu vim saber 25 anos, 25, 26 anos mais tarde, que esse casamento não era válido. Porque eu fui casada na Igreja Católica Brasileira, com o bispo de Moura. Então, eu respeitava o meu casamento, mas não sabia que não era válido. Foi quando eu fugi de casa, vivi com ele mais 2 anos, depois fugi de casa e ganhei o mundo. E nisso também eu conheci uma outra pessoa que era mais forte do que ele. Tudo do mesmo pecado. Só que essa pessoa era um artista. E me convidou para ir trabalhar no meio artístico com ele. E eu fui trabalhar. Aí que eu entrei no meio artístico. Aí fui trabalhar com ele, fazia show. E vim sendo mais conhecida. Até que um dia, nós num conjunto de show, fazia show para o turismo, e num conjunto de show, nos convidaram para trabalhar num circo. Esse circo era em Nova Iguaçu. Eu me esqueci agora o nome do circo. E justamente naquela época, estava na fama Ângela Maria e Calbi Peixoto. E como as pessoas, antigamente os empresários, contratavam as pessoas, mas as pessoas não sabiam que eu era contratado. Eles vendiam o nosso show e ficavam com dinheiro e a gente não sabia. E todo mundo esperando Calbi Peixoto e Ângela Maria, eles não apareciam. Justamente que eles estavam começando a carreira deles. E como estava o nosso conjunto de show, que eram 12 pessoas, eram 6 mulheres e era 14 pessoas. 6 mulheres e 8 homens, que eram os ritmistas. E nós fizemos um show, nós combinamos para fazer um show, para ficar enchendo ali, como antigamente diziam, enchendo linguiça, né, que falavam, né? Até que o grande artista chegasse. E o artista não chegava. Então o patrão sentiu que ele tinha sido lesado. Aí ele não sabia o que fazer, porque o circo estava cheio. E eles na fama, naquela época, estavam famosos. Aí o patrão disse, o que eu vou fazer? Aí eu, como sempre, o Senhor sempre me protegeu, o Espírito Santo sempre me protegeu. Veio uma ideia na minha cabeça. Eu digo, eu sei fazer um número. E esse número, eu fazia quando era criança, com meus colegas. Eu sei dançar com a lata d'água na cabeça. Aí o homem olhou para a minha cara, mas você dançar com a lata d'água na cabeça em criança? Eu digo, dançava. Ele disse, bom, mas não tem nada a ver. Eu digo, o senhor vai ver, o senhor vai gostar. Mas como eu já tinha feito show pela Casa da Banha, naquela época tinha a Casa da Banha, eu tinha dançado, tinha apresentado. Inclusive, eu tinha visto também naquela época, nós éramos 2 Maria. Veio da Bahia uma irmãzinha que chamava Maria também. E ela dançava com a lata d'água na cabeça. E eu olhei aquele número dela, eu digo assim, eu sei fazer igual a ela, ainda faço melhor. Criança, né? Jovem, né? Ainda faço melhor. Mas é difícil. Tudo bem. Aí passou essa parte, então o senhor do circo disse, bom, vamos fazer, vocês vão bolar aí um esquema de umas 2 horas de show. E seja o que Deus quiser. Eu digo, olha, o senhor me dá, para começar, uma mesa
uma lata, aliás, 2 latas, uma com água e outra vazia. E um pano para me fazer a rodilha. E deixa o resto por minha conta. Aí chamei os amigos e nós combinamos ali de fazer um show, homenageando o morro. Tudo aquilo que passava no morro, as brigas, as malandragens, o jogo de baralho. Antigamente o tóxico também não era muito conhecido, mas tinha um cigarrinho de maconha. Então nós bolamos ali o que a gente poderia fazer. Eu sei que no fim deu certo. Aí eu digo para esse meu companheiro, que eu tinha conhecido no meio artístico, eu digo, olha, você vai ficar num canto do picadeiro e eu vou ficar no outro canto, na plateia, aliás. Você fica num canto, eu fico no outro. Quando você entra a escola de samba, o conjunto, vão fazer aquele conjunto, aquela dança, e aí você vai ver que eu não estou ali. Aí você vai lá e me grita, me chama. Aí você me chama. De qualquer lugar eu vou sair. Aí justamente ele fez isso. Aí ele ficou de um lado, ficou do outro. Quando começou o samba, ele veio. Aí ele olhou e disse, não tá faltando alguém aqui? Aí todos responderam, sim. Aí disse, quem é? Ele disse, é a Maria. Aí daqui a pouco ele disse, mas aonde está a Maria? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e não encontrava a Maria. Então ele começou a gritar. Naquela época não tinha microfone, viu, gente? Era na garganta mesmo. Aí ele começou a gritar, Maria! Ô Maria! Eu deixei ele gritar à vontade. Aí lá eu estava tomando uns golinhos também, que minha força era só a cachaçinha, sabe, gente? É para ter coragem, era na cachaça mesmo. Aí ele começou a gritar, gritou. Aí eu respondi de lá do fundo, olha eu aqui, nego, estou aqui, nego. Né? Naquela época eu tinha a voz, viu, gente? Agora eu não tenho, nem no microfone. Aí eu venho, aí eles começaram o ritmo, mansinho, eu vim de lá de baixo, sambando. Vim sambando, cheguei no palco. Chegando no palco, aí não tinha 2 latas, já me deu um frio na barriga, só tinha uma lata só. Que eu olhei a lata toda suja de manteiga. Eu disse, pronto, e agora? A água, onde está a água? Aí veio o rapaz com a mangueira d'água, eu enchi, ficou até bonitinho, fez um chafarizinho. Aí enchi a lata, mas eu tremia, porque eu tinha medo que a lata fosse cair, por causa... Primeira vez que eu ia dançar com a lata assim no meio do público. Aí fiz aquela rodilha, coloquei a lata na cabeça. Gente, não foi eu. Não foi eu que dancei. Só que ali tinha o dedinho do encardido. Porque ele me ajudou naquela hora. Porque eu tinha bebido 1,5 garrafa de cachaça. Porque eu fiquei pensando, se eu estiver tonta e a lata cair, vão dizer que eu estava bêbada. Foi a minha astúcia, foi essa. Olha, gente, mas foi um show maravilhoso. Foi um dos melhores shows da minha vida. Ali todo mundo esqueceu de Calbi Peixoto, esqueceu de Ângela Maria, e foi um sucesso imenso. Dali para frente eu fui convidada para ir ao programa de Chacrinha. Chegando no programa de Chacrinha, tinha aquele número que dizia, vai para o trono. Aquela pessoa que ganhasse ia para o trono com a capa, era uma capa de veludo vermelha, com a coroa de lata na cabeça. Alguma pessoa aí da minha idade deve conhecer, deve ter visto aquele programazinho. E eu fiquei no trono, não saí do trono. Aí, como eu gostava muito de usar assim, peruca, sabe? Que até hoje, de vez em quando, eu estou com ela também. Eu gosto, sabe? Eu gostava.
mas Jesus já me curou. Então eu comecei a usar uns rabos de cavalo grande, isso ia comprido, e eu sempre pensava em Nossa Senhora da Conceição, por causa do cabelo. Por isso que ela me ajudou, não deixou o encardido tomar conta de mim diretamente, não. Ele só ficava do lado. Ela de um lado e do outro, os dois brigando, para não chegar perto de mim. Mas ela me protegeu muito. Então eu saí. Eu saí com aquele rabo de cavalo grande, mas de cabelo mesmo, verdadeiro. Cheguei, fiz o show do Chacrinha, ganhei, fui para o trono. Aí fiquei conhecida na cidade. Então todo mundo dizia, Maria Lata d'Água, Maria Lata d'Água, Maria Lata d'Água. Me batizaram como Maria Lata d'Água. E eu fui indo. Até que um dia, saindo da escola de samba, me convidaram para sair na escola de samba. Eu vim sair no Salgueiro, mas sem a lata d'água. Eu fazia parte de um balé folclórico da Mercedes Batista. E lá nós dançávamos como índia, como escrava, Chica da Silva, Chico Rei, naquela época, aqueles tempos da escravidão, descobrimento do Brasil. Eu sentia assim, não sentia muito bem, não. Porque eu sempre não dei muito para bailarina, não. Esse negócio de dançar tudo marcadinho, sempre eu errava. Enquanto todo mundo ia para a direita, eu ia pela esquerda. Então, não dava certo. Aí eu pedi para eles que eu saísse num destaque como Maria Lata d'Água. Então, lá no Salgueiro, eles não aceitaram. Eles disseram que ali não era um circo. Eu digo, tudo bem. Mas esse meu companheiro saía na Portela. Então, ele disse, bem feito, eu sou da Portela, você quis ficar no Salgueiro? Vem para a Portela comigo. Aí eu disse, bom, agora eu vou contigo. Só que o Salgueiro era vermelho e branco, é vermelho e branco. E a Portela azul e branco. É minha cor favorita. Sim, também por causa do manto de Nossa Senhora. Aí eu vim para a Portela, fui fazer um teste de dança lá na Portela, e eles me convidaram para dar um show. Eu não sabia, assim, que tinha problema de cor, negócio do samba, que ia ferir, que eles iam brigar. Aí cheguei na Portela, com a roupinha que eu tinha, vermelha e branca. Eu disse, vixe, Maria, entrei aqui numa fogueira. Mas, tudo bem. Como o presidente, ele gostou da minha dança, ele tinha um braço só. Era o Natal da Portela. Ele tinha um braço só, aí ele batia a palma com a mão direita em cima do coração. Aí ele ficou muito contente, gostou muito do nome da dança, do número, e me contratou para sair daquele ano na Portela. E eu, então, saí na Portela, e lá eu fiquei 45 anos de tempo. E aonde eu levei um nome, ganhei o nome de Maria Lata d'Água. E justamente alguns compositores compôs essa música de Lata d'Água na cabeça, lá vai Maria. E a Marlene gravou em 52. E eu fiquei sendo a Maria Lata d'Água. Viajei, morei na Europa 30 anos. Todo ano eu vinha, desfilava, mas voltava. Aí minha vida já foi melhorando um pouquinho. Não vai dizer que não era meletriz, mas continuava mais serenozinho, né? E eu fiquei esse tempo Maria Lata d'Água. Até 1991, vou voltar um pouquinho atrás. Em 1980, eu me casei na Europa com um suíço. E hoje eu tenho duas cidadanias, brasileira e suíça. E esse marido foi Deus que me deu, ele caiu do céu. Ele era protestante,
luterano e eu católica. Mas pela permissão de Deus, pela permissão do nosso santo do Vaticano, nós podemos casar na Igreja Católica. Ele aceitou casar na Igreja Católica. Ele não frequentou mais a igreja dele e ficou me acompanhando. E ele, quando começou a renovação carismática, em 1986, alguns amigos me apresentaram, me mostraram o caminho da renovação carismática. Eu comecei na comunidade Bom Pastor. Depois, frequentei muito a comunidade Manuel, Dom Cipriano Chagras. Mas o primeiro meu batismo no Espírito Santo foi na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Petrópolis, que eu fui convidada para esse... Teve um encontro lá, um congresso, eu fui convidada. Chegando lá, fiquei até apavorada, porque eu não sabia o significado. Eu via muito canto, muita palma, muita alegria. E eu nunca tinha visto aquilo nas igrejas. Então eu achava, estava começando uma igreja, uma seita, né? Que todo mundo conhece. E essa seita veio com muita força. E então eu pensava que fazia parte daquela seita. Então eu reneguei a minha igreja. Mas assim mesmo fiquei ali. Quando teve uma parte do passeio do Santíssimo, eu fiquei assim apavorada, digo, meu Deus, como que as pessoas enganam as pessoas? Até o Santíssimo eles estão enganando. Eles querem enganar, fazer como a Igreja Católica. Mas eu fiquei quietinho, não falei para ninguém, só para mim. Aí veio o padre, nem era o padre, veio descendo com o Santíssimo. Quando chegou perto de mim, eu só senti quando meu joelho dobrou, eu caí, aí comecei a chorar. Foi a minha primeira conversão, foi ali. Eu vou cortar, gente, porque está em cima da hora, mas um dia vocês vão saber da história toda. O que acontece? Aí eu frequentando a renovação carismática, um dia a Bom Pastor me convidou para o Rio de Água Viva, no Maracanãzinho. E quem pregava nesse Rio de Água Viva, no Maracanãzinho, era o Padre Joanas. Era Canção Nova. Eu também não conhecia assim direito, conhecia Canção Nova, que eu vinha aqui passear em 83, ficava ali embaixo tomando cerveja, que era matinho, tomava uma cerveja aqui, ia lá para baixo, depois chegava aqui também, pregação não via nenhuma, mas Deus já estava arrumando o laço para mim, sabe? E eu não sabia. Meu marido era muito cerveja também, mas a gente vinha aqui. Conhecemos aí, não chegamos a conhecer 83 Padre Joanas, não. Aí fui para o Rio de Água Viva, em 1991. Fui convidada para dar o testemunho lá no Maracanãzinho. Então eu tive que chegar aquele dia mais cedo. Aí eu conheci a Luzia, Padre Joanas e o Eto. Eles me botaram dentro de uma tendazinha e fizeram a oração para mim. Eu fiquei ali deitada, e eles sentada, e eles fazendo oração para mim, me preparando para dar o testemunho. Esse testemunho que eu estou dando aqui. Foi muito mais ainda. E o Padre Joana olhava para mim e eu dizia para eles se podia parar. Eles, não, vai minha filha, continua. E eu fui dando todo o testemunho. Muita sujeira foi saindo, muita sujeira mesmo. E ele ali fala, minha filha, fala, e ele em oração em línguas, e eu falando sem parar. Só me lembro quando eu disse para ele, eu tenho aqui uma sobrinha que mora comigo, ela tem vai fazer 15 anos, e ela não sabe da minha vida.
E eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, ela não vai querer saber mais de mim. Mas para a glória e honra do meu Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, justamente na hora do meu testemunho, um seminarista, um ex-seminarista, convidou-a para sair com ele, para ir comprar um livro lá nas barracas. E ela não viu o meu testemunho. Quando terminou tudo, que foi a procissão do Santíssimo, eu vinha chorando atrás do Santíssimo, acompanhando o Santíssimo. Aí terminou, minha vida mudou da água para o vinho. Eu fui muito... Esse dia foi minha felicidade. Aí as pessoas diziam para mim, Maria, você vai desfilar hoje? Que eu tinha que desfilar à noite. Eu digo, não, acabou. Para mim, acabou o carnaval. Tudo para a glória e honra do meu Senhor. Nunca mais, gente, eu tive gosto para brincar o carnaval. Em 92, eu já fui convidada para ser adoradora perpétua. Quando foi em 1993, logo no início, fui convidada para ser ministro de Eucaristia. Aí eu esperei um pouquinho, fiquei sendo adoradora perpétua, até chegar a hora certa que o Senhor me quiser. Pois quando foi em 99, eu aí recebi a investitura de ministro de Eucaristia. E de 2 em 2 anos, estou renovando para Jesus. E digo, vale a pena, gente, vale a pena vir seguir Jesus. E peço, meus irmãos, do jeito que estiver, venha seguir Jesus, procura Jesus e venha. Não deixa Ele te procurar mais, procura Ele primeiro. E justamente, não é o pecado que vai nos salvar, quem nos salva é Jesus. E depois que Ele nos perdoa, não tem nada, fica mais para trás. Ele não se lembra do que nós fizemos. E Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Eu, hoje, sou uma nova samaritana na vida de Jesus. Porque eu tive sede, Ele me deu o que beber. E tive fome, e Ele me dá o que comer. E hoje digo para vocês, a primeira vez que eu acompanhei Jesus eucarístico, que eu fui fazer minha primeira evangelização na rua, no ano 2000, eu fui toda bonita, toda periquitante, toda maquiadinha, bonitinha, sapatinho novo no pé. Quando eu entrei, antes de sair para evangelizar, a primeira coisa que arrebentou foi minha sandália. Eu tinha que evangelizar de meio-dia às 3 horas da tarde, descalça, com o sol mais quente do que esse, lá na cidade de Magé. Mas valeu a pena, porque hoje estou aqui. Gente, e hoje nós estamos, como vocês todos aí dizem, que este lugar aqui é um pedacinho do céu. Agora ele não é mais um pedacinho do céu. Este lugar agora é um céu inteiro. Porque aqui é um lugar eucarístico. Sim. Nós sempre adoramos o Senhor, Ele sempre esteve aqui, dentro do sacrário, sendo adorado, sendo ficado sozinho.
Hoje Ele está aqui de carne, sangue e divindade vivo, fora do sacrário, lá em cima no santuário, 24 horas por dia, dia e noite. Ele está vivo no meio de nós. Venham todos para cá. Vamos brincar o carnaval com Ele, com o verdadeiro Rei. Esse é o nosso verdadeiro Rei, que salva a nossa vida e que nos ama do jeito que nós somos. Toda a minha podriqueira, todo o meu lixo que eu deixei para trás, pensando que tinha deixado para trás, Ele juntou muito saco, muitas carroças e guardou para hoje ser esterco para todas essas plantas que estão aqui e que está no mundo inteiro. Porque se Ele permitiu que eu errasse, que eu fosse uma pecadora, uma bandalena, uma pecadora, hoje eu sou a pecadora sim, arrependida, e uma samaritana de um homem só, que chama Jesus. Esta é a mãezinha que hoje é minha companheira e eu sou a companheira dela. Vocês se lembram quando Jesus foi crucificado, entrou no Calvário carregando a cruz dele, que ninguém poderia entrar ali a não ser parente de Jesus, que chegou a pecadora, aquela pecadora, que o Senhor expulsou diversos demônios dela. Ele deu oportunidade dela ser de Madalena, para conhecer o guarda, que aproveitou dela também, para ela olhar nos olhos dele e dizer: ela pode entrar, ela, Maria, Nossa Senhora, ela pode entrar, porque ela é a mãe de Jesus. Aí o guarda perguntou: e você? Ela respondeu: eu também sou da família. E hoje eu digo também para Maria: eu posso entrar. Eu digo para vocês, aliás, nós podemos entrar, porque também nós somos da família de Jesus, porque temos Maria, nossa mãe, na nossa frente, que nos leva. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!